Olá família, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Bem-vindos a mais uma leitura do canal Magia Tarot. Esta é mais uma leitura de escolhas. Você vai escolher qual a escolha, qual a leitura que bate aqui na sua intuição, na sua visão, né? Para isso vamos ter aqui então, que você vê aqui 3 escolhas possíveis. Vamos diferenciá-las ainda mais. Uma velinha amarela no número 1, velinha azul no número 2, velinha verde na número 3. Concentre-se numa destas leituras. E a pergunta é, você já viu no tema, como é que estão os pensamentos da pessoa que você está pensando em relação a você neste momento. Quais pensamentos, possíveis atitudes no futuro? O que esperar? Mas antes de dar início à leitura, mais uma vez, vamos nos unir num momento de oração, num momento de fé, respirar tranquilamente, tirar da nossa mente os problemas, as aflições, os medos. Vamos estar aqui com uma energia de fé, de tranquilidade, à espera da sua resposta. Vamos pedir essas bênçãos à espiritualidade maior, que nos indiquem o nosso caminho, que isso nos traga força e que esse caminho seja abençoado no amor, na saúde, na paz, no sucesso, em tudo. Vamos estar unidos com essa energia boa, de certeza, de confiança. Que paz, que força, que energia, gratidão. Agora sim, momento de você se concentrar um pouco mais. Mais uma vez, leitura 1, vela amarela, leitura número 2, vela azul, leitura número 3, vela verde. Pare um pouquinho o vídeo, se for necessário. Se na sua intuição vier o desejo de ouvir mais do que uma leitura, não tem problema. Muitas vezes elas se completam. O importante seja que você sinta qual das leituras ou quais das leituras você quer ouvir. Vamos lá então? Olha os pensamentos dela em relação a você neste momento. Carta da Justiça, Rei de Paus, 9 de Paus, 2 de Copas. Bom, os pensamentos dela passa pela justiça. Então é uma pessoa que tem algo aqui a falar que procura um certo equilíbrio. De alguma maneira, sinto que entre vocês passou algo, que essa pessoa, a opinião de vocês diverge. Aqui pode ser ela saber, ter a consciência que foi injusta com você, mas de alguma maneira também é como quem tem uma desculpa, quem tem um argumento aqui em relação a uma situação entre vocês. Então ela pode ter aqui a consciência de justiça e injustiça. Se eu fui injusto, mas você também não foi... também teve parte aqui de culpa em alguma coisa. Enfim, ele quer equilibrar aqui entre vocês não ser só ele o culpado, só ela o culpado. Entende? Então ela quer, sim, de alguma maneira, sinto desculpa, pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo diminuir, né, a carga, diminuir um pouquinho a culpa sobre ele, ter uma explicação verdadeira ou completamente verdadeira, lógico ou não sei, mas ele quer ter
ou ela quer ter aqui uma defesa, né? Quer se defender um pouco, não tirando partido de pedir desculpas, retratar, não é? Equilibrar, mas quer culpar você também sobre algumas coisas. Natural em muitos casos, né? Não em todos, mas natural, né? A pessoa também não quer ficar com aquela pressão toda, né? Por quê? Porque aqui pode ter interesse em continuar um relacionamento, ou vocês voltarem a ter um relacionamento e não sentir aquela pressão, assim, de uma responsabilidade total, tá? Por que eu digo aqui que tem uma expressão de pedido de desculpas, né? Que a justiça podia ser aquela tipo de situação de justiça, sentir completamente injustiçado, né? Porque o rei de paus, ele vem negado nesta leitura, esta é a casa da negação, tá bom? Na minha jogada. Então ele não vem com aquele poder, ele não vem com aquela força toda. Ele vem assim, um pouco cabisbaixo, vamos dizer, não é? Sabe quando a pessoa quer se desculpar, mas sabe que não está com aquele argumento todo, não é? E não está assim completamente seguro de si próprio. Pode ele saber que você deseja muito, pode saber que você quer uma reconciliação, você quer continuar com ele, você sofreu por uma separação ou algo assim, mas ao mesmo tempo sabe que conforme o argumento você pode realmente, né, ou entre vocês realmente a coisa não dá certo, não é? E ele sente que de alguma maneira tem que se retratar em relação a uma atitude, uma situação, uma maneira de ser que essa pessoa teve em relação a você, tá bom? Então o que acontece aqui? A pessoa vem meio cabisbaixa, pedindo desculpas, não é? Possivelmente, mas ao mesmo tempo quer ter um argumento de defesa, isso gera uma discussão. Não estou dizendo discussão, vocês vão discutir, vocês vão zangar. Não, é um diálogo ardente, né, sobre situações. Aqui a coisa vai aqui ser longa, vamos dizer, né? Então, no caso aqui de reconciliação, de volta, retratar-se, ao mesmo tempo defender-se, né? É um processo meio longo, tá bom? 9 de paus, né? Tem que se defender, tem que atacar, defender e atacar, você também. Mas, né, o resultado final é o 2 de copas, então isso aqui vai acabar em bem, né? Isso aqui vai equilibrar, né? A justiça, né? Embora uma carta fria, mas também que fala de equilíbrio. Então vai equilibrar as diferenças entre vocês, vai estar entre o ataque e a defesa, entre as desculpas, mas também aquilo que considera que você também podia mudar, ou podia atenuar, por aí afora, né? Vai ter um consenso unido ao 2 de copas, né? Então essa situação aqui de consertar um relacionamento que estava numa fase azeda, se for o caso, vai acabar em bem, tá bom? Aqui também pode ser você conhecer uma pessoa, uma situação, querer saber como é que ficou, né, no fim de um encontro, e assim, né? É aquela pessoa que ficou assim, não completamente segura de ter conquistado você. E é uma pessoa habituada à conquista. Então sentiu que você gostou dessa pessoa, há algo aqui entre vocês, mas não ficou completamente seguro. Então ele vê que tem que se esforçar mais nesta conquista, neste relacionamento. Pode ter tido um afastamento, né? E esse afastamento pode ser justamente aquela coisa assim de fazer doce, não é? Aquela pessoa que vem, afasta um pouquinho, aquele jogo da conquista, mas ele deseja você, né? Então o pensamento aqui, o resumo aqui do pensamento, em geral, no geral, o pensamento é ter que se esforçar para conquistar porque deseja conquistar ou reconquistar você. Esse é o pensamento. Em relação a você, né? Ao relacionamento, o momento, né? Vamos expandir um pouquinho a leitura, unida sempre à carta Justiça. O que ele pensa de você? Rainha de paus, olha, ó, um rei de paus que está cabisbaixo, lembra que aqui vem negado, e ele olha para você e vê rainha de paus. Então ele considera você, ele pensa em você como uma pessoa de valores. Tem aqui desejo, tem aqui tentação, tem química. Enfim,
né? Rainha de paus é aquele espírito de força, de beleza, de charme, de tudo. Então é que ele pensa de você muito bem, tem muito desejo. Sabe que você é uma pessoa que gosta, né? Aquela pessoa que gosta de alguém, quando gosta, gosta, mas também tem as suas defesas, também tem as suas restrições e os seus valores. Por isso a carta da justiça. Por isso ele também é uma pessoa assim que tem que preza a boa aparência e assim, um pouquinho tal fase de conquistador, mas lá está, ficou cabisbaixo porque ele sabe que pisando na bola com você vem sempre um tipo de um castigo. Você pode continuar gostando, mas há um castigo. Por isso a carta da justiça explicando sempre o que ele vê em relação a vocês, né? Então vem uma mulher caliente, uma mulher que ele deseja, mas pisando na bola, tendo alguma coisa, você não é aquela pessoa de ficar calada. Aquela pessoa que também tem as suas defesas, tem a sua maneira de ser e não abre mão facilmente só porque gosta. O que ele pensa do relacionamento entre vocês, né? Olha só, sacerdotisa, pensa com alma. Se essa pessoa se afastou de você, né? Você está querendo ver esta leitura como um caso de reconciliação, a pessoa pode ter afastado você, mas ele tem consciência que não consegue esquecer, não consegue esquecer você, e sobre o relacionamento de vocês, ele vê que é algo mais do que atração, algo mais do que sensualidade, vê que é algo de alma, é algo profundo, algo assim um pouco misterioso entre vocês. Olha só, justiça e sacerdotisa, né? Algo misteriosamente profundo. Justiça, sacerdotisa. Processo kármico também pode estar aqui envolvido, né? Felizmente, aqui que eu sinto para a maioria de vocês, processo kármico de união, não é? Tem as suas dificuldades, o afastamento, mas não é esquecido. É um caso kármico para cumprir a felicidade, pelo menos em grande parte. Aquele amor que, se afastado, não consegue esquecer. Há sempre um elo de ligação entre vocês. Entre vocês, algo profundo, algo de alma. Talvez eu não tivesse preparado para isso, não é? Uma expressão assim mais de força. Eu sinto aqui entre vocês assim muito também justiça, rei de paus negado. E o 9 de paus e você, rainha de paus. Às vezes há um cabo de força entre vocês, né? Duas pessoas fortes, né? Aqui vai muito assim, principalmente duas pessoas do elemento fogo, né? Pelo menos no mapa astral destaca esse elemento fogo, né? Áries, Leão, Sagitário. Pode ser no signo lunar, no ascendente, no solar, no lunar, no ascendente. Mas destaca seu elemento fogo. Então, por isso esse cabo de força e tal. E ele está sentindo que ele tem que ceder um pouco. Tem que tirar um pouco da força, não é? Você tem que sair ganhadora. É que ele pensa assim, tá bom? Então, como se ele não soubesse lidar com a força de vocês, né? Então foi com assim, uma pessoa muito, caráter muito forte, a outra também, mas ele viu que ele estava mais errado, né? Ou estava errado completamente, enfim. Adapta a sua realidade, né? A circunstância, mas são duas pessoas fortes, mas a saudade aqui, essa característica de... Acredito que um e outro sente, né, que isso dá alma e tal, e que querem estar juntos. É como se na alma soubesse isso, que tem que estar juntos, ou então nunca vão se esquecer um do outro, mesmo separados. Tá? Essa pessoa que criou mais dificuldades do que você, obviamente, né, por causa que a expressão do rei de paus para vir negado, e com a justiça ele reconhece, né, que foi mais teimoso que você, ou mais errado, seja o que for. Mas esse sentimento de alma que ajudou a reconhecer, ele tentar equilibrar esse cabo de força, tá bom? E unirem-se outra vez.
como ele vê o futuro entre vocês. 9 de ouros. Interessante, né? 9 de ouros, interessante. Organizado, coisa que talvez... Uma pessoa com essa expressão, não é? 9 de ouros, é o que eu sinto realmente. Ela não estava preparada para um relacionamento assim tão comprometido no momento, né? Mas agora está talvez amadurecendo, equilibrando, analisando-se melhor, ele mesmo conhecendo-se melhor, porque essa energia da sacerdotisa, a alma, vislumbrar-se a ele próprio, a você descobrir o sentimento mais verdadeiro e mais profundo entre vocês, coisa que ele não queria ver, né? Não estava preparado, e agora vê que é necessário o futuro entre vocês, 9 de ouros. Ou seja, aqui 9 de ouros, ele sente que é ao seu lado, né? O futuro pode ser de sucesso, de equilíbrio, de compromisso. O que é que ele vê ao mesmo tempo com isso? A pessoa que está no Rei de Paus, né, tem muito medo da monotonia no relacionamento, né, ao longo do tempo. Então, e agora ele compreende, né, que um relacionamento comprometido não precisa ser monótono. Ele tem que ser dinâmico para ser duradouro, justamente fugir da monotonia, não é? Mas é aquele tipo de pessoa que tinha aquele pensamento, viver com uma pessoa todos os dias, na mesma casa, não estava preparado. E de repente ele viu que, na verdade, é algo bom, é algo que está fazendo falta, é algo importante, é algo saudável, que é necessário para vocês, né? Para viver bem, ser felizes, né? E não consegue fugir no bom sentido, né? Não consegue evitar pensar nisso. Para isso é preciso organizar a vida, preparar, saber que às vezes um tem que ceder um pouco, mas às vezes tem que ser o outro, coisa que ele está tentando se adaptar a isso, ele ou ela, para ter esse equilíbrio de vocês juntos, vocês unidos, certo? Então, como disse, né? É que um processo kármico, uma pessoa que não estava, que tinha muito grande dificuldade em unir-se, partilhar, era difícil para essa pessoa. Tinha uma partilha muito temporária, né? Partilha assim da paixão temporária. Isso para essa pessoa talvez fosse fácil, né? Mas pensar em distância, né? O tempo na distância, prever futuro, organizar-se tinha uma dificuldade. Isso pode ser justamente uma barreira a ser vencida para vocês estarem unidos. Essa consciência que essa pessoa está ganhando. Então, uma leitura de amadurecimento, uma leitura de saber ceder, compreender os seus próprios erros. Também é verdade que, não é, que normalmente nós também temos os nossos erros, né? Se a pessoa está, embora uma pessoa que não estava madura, preparada para um relacionamento comprometido, um relacionamento longo, não é? Ela tem visão de vida, não é? Ela tem visão dos seus próprios erros. E aqui essa carta, aquela situação que eu disse, para alguns de vocês também chamar um pouquinho a atenção, aquilo que você também não deu espaço, alguma coisa assim, não compreendeu, talvez também seja importante, não é? Por mais que nós pensamos que estamos sempre certos, nem sempre é assim. Ok? Claro que para alguns de vocês, essa carta da justiça, chamar a atenção, seja abusivo, não seja uma realidade. A pessoa está querendo realmente fazer um jogo aqui para sair mais ileso. Concordo também, concordo. Não é aquela pessoa que do nada teve uma atitude assim de afastamento, de rompimento e por aí afora, né? Certo? Mas em outros casos também, talvez tenha esse processo. Quem tem medo, né, do comprometer-se ao longo do tempo, não estava preparado, tem que ter um auxílio, né, da outra parte na compreensão. E lembra, a leitura diz que ela é temperamental, mas também não exclui o seu temperamento também. Por isso que é longa discussão, longa conversa até vocês chegarem aqui ao 2 de copas, né, a poder realmente, então, abrir mais o coração, falarem realmente e viver juntos, nesse amor de alma e não só da sexualidade, que a sexualidade também é muito forte entre vocês, mas o amor de alma é aquilo que também agora está sendo exposto. Talvez para vocês tenha sido mais fácil, né, sentir esse amor de alma, para ele ficou mais difícil de assumir.
Talvez essa justiça é ele poder falar assim, né? Não, compreenda, eu não estava pronto para um amor assim, para um sentimento assim. Mas agora estou me esforçando para mudar, para me adaptar. Esforçando, não é? Parece algo assim, né? O amor, um esforço, não é? Mas é uma realidade, se a gente parar um pouquinho, não é? Porque é uma cedência grande para quem não tá habituado, para quem tem um caráter forte, difícil. Tem muitas mudanças a fazer. Partilhar o dia a dia com alguém todos os dias é um desafio. E essa pessoa está com a noção de que a altura desse desafio em nome do amor, em nome da alma, em nome do chamamento da alma. Olha que bacana, 6 de copas. Que é consciência, adaptar-se um e outro, adaptar-se, em vez de discutir, saborear. Então, eu sinto que o diálogo são entre vocês, mais uma vez, não digo discutir, aquela coisa de briga, né? Mas é sempre um pouco aceso, né? Quando é preciso equilibrar alguma coisa, um e outro ceder um pouquinho, naturalmente é um pouco mais difícil, né? Principalmente da parte do outro, tá bom? Mas agora é uma pessoa que está ganhando a consciência, né? Para ser feliz, para temperar um relacionamento, para equilibrar, para adaptar-se a tudo, as mudanças, compartilhar também, né? Os segredos assim, meu dia a dia, os sonhos, os recursos financeiros, partilhar, né? Não ser algo assim exclusivo, né? Ser algo do casal, não é? A pessoa também, muita gente tem que se adaptar a isso, não é? Principalmente quem vive uma vida assim muito independente, ter que adaptar a isso, não ter véus, escondendo coisas, né? Ter uma abertura, poder falar, né, francamente sobre tudo, partilhar realmente uma vida, né? E essa pessoa deseja isso. Mas não basta querer, tem que trabalhar-se nisso. Querer e fazer. E precisa apoio da sua parte, compreensão. Por isso a carta Justiça sendo mestre desta leitura, desta união de equilíbrio, de compreensão, que nem sempre ele vai se sentir pronto a isso. Então, 2 teimosinhos, 2 espíritos fortes, mas que querem se adaptar agora a uma vida 2, a uma vida de amor, a um relacionamento de alma, a um processo kármico, mas que tem toda a condição de ser vencido. Tá bom? Pessoal, leitura número 1, gratidão, boa sorte a vocês. E vamos que vamos para a leitura número 2, velinha azul. As de paus. Estrela. O Papa. O Mago. Gente, o que é que essa pessoa está a pensar sobre você? As de paus. O As de paus é aquela carta que fala em inícios, em força, em espiritualidade. Aqui, em primeiro lugar, se você reparar, temos as 4 cartas, né? Porque o As é de paus, fala sempre de espiritualidade intrínseca. 4 cartas que têm um simbolismo espiritual.
Então aqui há muita espiritualidade. O que ele pensa em relação a você? Ele pensa junto com a espiritualidade. Então, ou ele já é uma pessoa muito espiritualizada, ou você, ele olha esse lado, ou ele está pensando, ou a espiritualidade está tocando nessa pessoa, nos pensamentos dessa pessoa. Ele não está pensando sozinho, está junto com a espiritualidade. Consciente ou não dessa espiritualidade, pensando junto com ele. Então, há algo forte aqui que, de alguma maneira, une vocês. Há uma espiritualidade muito forte que, de alguma maneira, fez vocês cruzarem, né? Fez cruzar os seus caminhos, os vossos caminhos, tá certo? Para ficar juntos ou não, ainda não sei. Mas que é algo muito espiritual e forte, sim. Então aqui que ele pensa em relação a você. As de paus, é aqui uma força que há muito desejo. Aquela pessoa que ele sente uma força grande, ele sente que você transmite força. Desejo. Aqui pode ser muito em relação, por exemplo, é um relacionamento que você está perguntando se vocês vão se comprometer no futuro. Tem muita possibilidade de sim. Possibilidade ainda. Ainda estamos no mundo das possibilidades. Calma que a gente ainda vai continuar a leitura. Mas aqui fala de possibilidades e não de acontecimentos já efetivos. O que ele pensa? Ora, gente, As de paus, ele pensa que há um início, há uma força, mas algo que não deu certo entre vocês ou não está 100% certo. Porque a estrela vem negada, é a carta aqui que está negada é a carta estrela na casa da minha leitura. Então os sonhos, as realizações, os desejos entre vocês não estão completos. O caminho, o pensamento não está completo na mente dessa pessoa. Pessoa que possivelmente tem ainda dúvidas. Ou tem ainda sonhos a se completarem. Né? Sabe quando a pessoa quer ter um amor, quer ter família, mas não tem as condições ideais, né? Pelo menos ela pensa assim, não tem um trabalho seguro, não tem uma liberdade em relação, pode ser uma pessoa que tem outro relacionamento, ainda não definiu ainda, né? Não concluiu uma situação do outro relacionamento, ou tem um problema financeiro. Então, tudo coisas que trazem dúvidas, né? Trazem incertezas no futuro. Interessante que para essa pessoa, quando ele olha para você, ele sente desejo de estar com você, não é um desejo assim, vou estar com essa pessoa e depois... Porque eu gosto, desejo, a tentação, a química entre nós, né? Bacana. Mas ele não é aquela pessoa que está pensando assim, eu estou com desejo, eu gosto dela, saudade do toque, então vamos encontrar e eu desapareço outra vez. Não é assim, pode até já ter sido, né? Porque o As de Paus está firme aqui. Nesse momento é assim, puxa, mas eu tenho saudades da pessoa, eu gosto de estar, eu queria ter um contato, mas ao mesmo tempo eu sinto que uma necessidade de ficar, de comprometer, de seriedade. Sabe quando a gente está com uma pessoa, está com uma pessoa, a química tá boa e a gente começa a pensar nessa pessoa mais vezes, desejo de falar, desejo de mostrar coisas diferentes, desejo de falar e ouvir, aprender e ensinar. Entende? Aprender a ensinar o quê? Coisas. Falar da minha vida, ouvir da sua. Participar da vida. Tem esse desejo. Então fica aqui difícil, né, para essa pessoa, se ela sente que por algum motivo não tem condições de ficar completamente, fica difícil. Como eu disse,
pode ter já sido fácil, pode ser aquela pessoa que surgia, vocês estavam bem, aquela química, e depois se afastava, depois voltava, afastava. Mas cada vez para essa pessoa está ficando mais difícil afastar-se. Depois do ficar. Como ela tem dúvidas, é mais fácil ela afastar-se completamente. Mas não afastou os pensamentos, o pensamento está ligado. O desejo está ligado aqui ainda. Mas fica difícil, né? Pensa com seriedade. Se eu vou para ficar, não está certo. Se eu vou só por causa do desejo, me afasto, não é certo, não é correto. Não é o que eu sinto que eu quero com essa pessoa. Com essa pessoa eu queria estar, sentir, tocar, mas também queria ficar. Cada vez que eu venho embora, minha alma parece que fica, não vem comigo. Ainda mais por ser uma carta resultado, é a carta do mago, né? Como é que essa pessoa sente? Essa pessoa sente assim muito. Eu acredito que cada vez mais, mesmo se for o caso de afastado, essa pessoa começa a sentir cada vez mais curiosidade e ciúmes de como você está. Essa pessoa gosta um pouco de ser. Eu acredito que ela gosta de ser assim, tipo, um pouco professor, um pouco líder. Então, esse desejo que eu falei, não é aquela palavra que é como que ensinar você. O ensinar não interprete, né? O ensinar matemática, ou língua portuguesa ou física, não é isso, né? Não, é um ensinar, não é mostrar o meu valor, é isso que eu quero dizer, o ensinar como eu sou. Não como uma ordem, né? Mas como na expectativa de ser uma novidade, uma expectativa de ser algo bom. Tomar água com limãozinho, tá bom, gente? E acredito também que um valor espiritual que essa pessoa quer transmitir ou está recebendo de você, e principalmente dos mentores, mensagem em relação a você, ao comprometimento. Aquela mensagem, essa pessoa não é só para estar, é para a pessoa para ficar. Tá? Acredito em alguns casos que essa pessoa esteve com você, houve um afastamento, acredito que ela já teve outra pessoa, mas não deu certo. Ou não deu, já não tá com essa pessoa, está na iminência de não estar mais. Entende? Então voltar para você, ou vocês estarem, ou vocês são pessoas que estão assim, conhecendo, estão vendo como é que fica, né? Esse desejo, porque aqui para vocês pode ser um novo amor, ou reanimar o amor de vocês como se fosse a primeira vez. Tá? E vem junto com esse potencial dele mostrar os seus valores. É aquela pessoa que gosta de mostrar o quanto vale. Isso muito, muito bolinado pela espiritualidade. E da eternidade. Como assim da eternidade? Um relacionamento, né? Essa pessoa, os mentores estão dizendo que é um relacionamento que é para durar mesmo, né? Que é algo assim profundo, potencialmente muito, muito forte. A estrela vem negado pelas dúvidas dessa pessoa, né? Por ele até hoje não ter assumido ou pensado mais longe, mais firme na vida. Sinto que é uma pessoa que também está assim, muito nesse início assim, da espiritualidade, das mensagens espirituais. Como eu disse, consciente ou não, muito, muito direcionado pelos mentores dessa pessoa. As possibilidades da vida e o reencontrar-se com ele próprio e novas possibilidades. Pode ser uma pessoa que tenha feito também bastante, vamos dizer,
bastante, não é besteira, mas não dado certo na vida em muita coisa e agora querendo uma nova chance, nova possibilidades na vida, não só no amor, em várias coisas. Mas claro, a leitura é de amor e o amor, essa nova oportunidade no amor, ela é importante bastante. A seriedade, o compromisso no amor é importante. É assim, dessa maneira que a pessoa está pensando em relação a vocês. Exato, a pessoa precisa de nova oportunidade, ela própria, de se autocorrigir. Recomeçar. Pessoa que tem um pouco medo dela própria, devido a erros do passado, o erro que elas faziam. Sabe quando uma pessoa faz sofrer os outros? Sofre. E sente de repente a espiritualidade, não é? De uma certa maneira, trazendo uma mensagem de castigo, né? Porque pela dor que ela impingiu aos outros, né? Então ela própria sentindo a dor que ela provocou nos outros. Ela vê os seus erros de uma maneira mais crítica em relação a ela própria, trazendo sofrimento. Por isso essa mensagem espiritual, essa nova oportunidade, né, é difícil porque ele tem medo, né, de ser mais castigado. Essa pessoa ela tem medo de falhar. Medo dos começos, recomeços, medo do passado, do futuro. É uma pessoa que se sente encurralada. Mas ela sabe que precisa mudar, ela sabe que precisa se comprometer com a vida e, principalmente, ela sabe que precisa ter um norte, não é? A falta da estrela, né? É falta de norte, é falta de direcionamento. E a espiritualidade está enviando esses sinais. Você precisa de norte. E a espiritualidade dizendo para você, você precisa se dar uma oportunidade. Reencontrar o caminho. E nesse caminho, cruza com o seu caminho. É esse pensamento, mas aliado ao medo de falhar. Relacionamento de vocês, ele não... aqui é o que pensa entre ele e você, né? Os medos, mas o saber que tem que ter uma atitude, o encontro do norte, né? Aqui como é que é uma leitura que é difícil dizer o que eu estou pensando, o que ele está pensando em relação só a você, porque tem muita espiritualidade junto, não é? Para pensar em você com consciência, precisa ter a consciência dele próprio e do norte, entende? Então é algo que está unido. O eu e o você e o nós. E o medo de falhar. O recomeçar. Certo? Mas em relação ao relacionamento de vocês, o relacionamento 2 de copas. É um desejo, é um sabor. É saboroso o relacionamento de vocês. É o desejo de estarem unidos. O nós para ele é algo bom, é algo importante quando estão juntos. Lembra que há desejo, há consciência, né, de desejo e compromisso. Então nós, para ele, conseguindo estar bem com ele próprio, o norte para ele é fantástico. Fantástico. O pulo do gato está em ele conseguir ter esse direcionamento. Em se perdoar e confiar, não é, no futuro e lutar contra um vício, contra os medos, contra a insegurança. Para esse eu encontrar esse nós. Mas o pensamento, o desejo de existir o nós, ele e você, o ela e você, tá
Tá francamente fantástico. O potencial comprometido entre vocês. Olha só. Sou eu capaz desse comprometimento, sermos felizes? É o que eu quero, é o que eu desejo. Mas eu conseguirei vencer as minhas barreiras? O imperador. Resposta sim, o imperador. Precisa ter firmeza, precisa ser dono dele próprio, vencer aquelas tais barreiras, indecisões. Ser justo, né? O imperador é um ser justo, soberano, mas justo, equilibrado, ser dono de si próprio. Saber gerir, não é, a vida. E o soberano sabe gerir o todo, o reinado. E estar comprometido com o reinado. Então temos um mago potencial que se transforma no imperador. Três de paus, resultado final. Olha, três de paus é o inovar-se, não é? É o transformar-se numa nova pessoa, que é justamente isso que está aqui, o potencial, né? Que é uma pessoa de muito potencial, só que é uma pessoa que ao mesmo tempo se auto-sabota, não é? Mas acabando a autossabotagem, ele enfrentar, dar as caras aos problemas, às situações, tanto no amor entre vocês, mas no geral, nasce o imperador que inova, que aceita os desafios, que se mostra diferente. Que renasce, né? E esse renascimento espiritual é bastante interessante, né? Ele nasce para a espiritualidade, para ele próprio, na matéria e no espírito, né? Que a matéria é importante, obviamente, né? Estamos encarnados. Ser soberano, ser aquela pessoa que também não vai assim, tipo Maria vai com as outras, né? Porque é uma pessoa que sem norte pode estar muito influenciável. E é uma pessoa que tem as suas decisões, que é importante. O relacionamento de vocês é importante, então eu vou lutar por ele. Então ele vai ser parte integrante da minha vida. E uma pessoa que eu acredito que vai virar-se mais para a espiritualidade. Se é uma pessoa que você está naquela conquistando, vai ser uma conquista, embora talvez você está conhecendo a pessoa, aquela pessoa meia, às vezes até estranha, sem, né, que o norte está assim, parece às vezes meio, aquela pessoa que fala uma coisa e decide outra, mas vai ver a mudança, né? Você é uma personagem importante na mudança dessa pessoa. Talvez a sua espiritualidade transmita a espiritualidade para essa pessoa. Não é? Talvez vocês tenham uma missão de vida, além do amor, uma missão de vida importante. Serem unidos, transformar, transmutar coisas, encontrar um direcionamento importante, talvez até importante para alguns de vocês, até importante na sociedade. Aqui pode ser uma pessoa que tem uma pessoa assim, conhecida, até famosa, não é? Mas que perdeu um pouco o sentido, não é? Entende? Virou assim só para os deslumbres, né? Perdeu o direcionamento. Aqui regressa uma pessoa que pode ser muito importante para a sociedade até. Então, um amor que é importante, claro, para vocês, a união, mas algo que vai além, algo que vai importante aí possivelmente para muita gente. Tá bom? Gratidão, você da leitura número 2. Boa sorte para vocês. E agora a leitura número 3, velinha verde. Opa, 10 de espadas. Com pensamentos, atitudes deles em relação a você. A lua negada. Duas naquela posição. Rainha de paus, 2 de espadas. Seis de paus. Essa leitura assim, olhando assim em primeira
em primeira ênfase, assim, olhando já superficialmente, é aquela pessoa que não se sente merecedora de você. Sente uma fragilidade dentro dela própria. Aqui é um sofrimento, é uma pessoa que pode vir marcada do passado. Mas acredito que é uma pessoa que é marcada do passado, mas tenta não pensar muito nisso, né? Nem mostrar algumas coisas. Aquela pessoa que às vezes se esconde, né? Se esconde dentro dela própria, tá bom? Sente a sua força, o seu valor e eu acho que às vezes recua, né? Sabe aquela pessoa que a gente incentiva aí, a pessoa assim recua, às vezes até se afasta mesmo. Tem medo, né, do futuro, tem medo de mostrar as fragilidades, mostra assim um aspecto forte, mas na realidade tem grandes fraquezas, tem grandes lacunas, né, na força, na convicção dessa pessoa, tá bom? Talvez aqui ela até não acredite muito na espiritualidade, né, mas tem fatores importantes que deveriam ser tratados, analisados, mas ela mostra-se... Ela tenta se mostrar invulnerável à espiritualidade, não é? Mas há algo do passado que abalou psicologicamente, mas também pode ter sido assim coisas espirituais, né? Que ela deveria saber mais, tratar, saber, né? Às vezes atitudes, dores do passado, que traz um aprendizado, mas a pessoa fica relutante a querer aprender, a querer mudar, a querer aceitar, a querer entender, não é? Então, aquela pessoa que possivelmente não liga muito à espiritualidade. Se liga à espiritualidade, muitas vezes pode ver de um aspecto assim, mais negativo, e não do aspecto positivo, do crescimento. Né? Aquela pessoa que reclama. Aquela pessoa que olha as coisas como castigo, e não como uma possibilidade de mudança, e não como uma possibilidade de crescimento. Então, ela olha para você, ela acha você muita força. Decisão, força. Também vê a sua necessidade de pessoa, de mulher, de homem. Também vê o seu lado de querer estar, né? E uma pessoa quando quer estar com alguém, ela conta com essa pessoa, né? Com a sua força, com o seu carinho, com a sua proteção, né? E ela se sente, por algum motivo, ela se sente incapaz de dar tudo isso. Ela, não digo você cobrar dessa pessoa, mas ela se sente ela própria se cobrando demais. Ela prefere afastar, relutar, criar barreiras, não é? Aquela pessoa que, para esconder fragilidade, é aquela pessoa que quer sempre ter razão. Entende? Então, às vezes, fica fechado para mudanças, para compreensão, para o diálogo, sempre que o diálogo é mais importante, né? Que fala de mudanças, fala de compromisso, que fala de erros, não é? Que fala de tratar, né? Coisas do passado. Essa pessoa, ela camufla, ela esconde-se, serpenteia, não é? Olha aí como ela vê você, como ela pensa sobre você. A força. A força. Ela vê em você uma força muito grande. Acredito que ela vê em você, aquela pessoa, por exemplo, já passou amarguras no passado, como todo mundo passa, mas você consegue superar, você vai, não é? Passa um estágio aí de dificuldade, não é? Conforme a situação, né? A gente, conforme a situação, passa por um estágio de raiva, outra de desilusão. Mas depois, a pessoa sendo forte, né? Sabe que vai superar, né? Você mostra isso, né? Talvez você até falasse para ele, você passou situações, mas você tem que ser forte, né? Ela vê, ela sente, e é agradável isso, mas depois vem o tal camuflar, esconder-se. Aquela pessoa que admira pessoas fortes, mas ela não assume isso. Então ela faz um papel que ela é mais forte que o outro, mas na verdade tem uma grande lacuna, uma grande fragilidade.
mas ela não quer mostrar. E como você é forte, ela receia, né? Essa sua capacidade de ver isso, né? De ver a necessidade, os problemas, às vezes até os traumas dessa pessoa, tá bom? E ela não quer mostrar. Então ela vê você como uma força muito grande, uma guerreira, um guerreiro, mas não quer expor-se nisso. Então, gente, ela vê você como essa força toda, mas sabe que você também é humana, né? Também tem as suas... Tem momentos que você precisa de um apoio, né? Todo guerreiro, toda guerreira precisa também, né? Da sua pausa, do seu apoio. Aconselhar-se com alguém que nos ajude também a enxugar as nossas lágrimas, a nos apoiar, e ela se sente dificultada, né? Ela se sente assim, sem palavras. Quando você está com força e quando você está embaixo, ela se sente meio que inútil, obsoleta, entende? Perante a capacidade que você tem, ela não consegue atingir esse nível. Tudo muito marcado pelo passado. Ela tem essa pessoa tem aí crenças limitantes, entende? Muito fortes, muito grandes. Para ela, o principal nesse momento não é... Claro que o principal, na realidade, é curar-se, não é? Mas para ela, nesse momento, o principal é não mostrar, não deixar ninguém identificar, e ela própria esconder dela própria essa fragilidade, essa necessidade da mudança. Rainha de Copas. Relacionamento com vocês, Rainha de Copas. Alguém que tem muita força, mas ao mesmo tempo tem muito amor, né? É como ela pensa em você. Olhar para você, amor e força. Amor e força, amor e força. A força, Rainha de Paus, Rainha de Copas. Força e amor, paixão, desejo, amor, compromisso. Até sou levado a dizer, em alguns casos, é como quem até a protege, né? E, por exemplo, se você está me ouvindo, é mulher, você tem essa característica da força, da proteção, do amor, do carinho, de tudo. Uma pessoa que está, assim, em certos sentidos, né? Bastante completa, né? Nesse lado da força, do amor também. Tem os seus lados, né? Lado fogo e lado água, bastante firmes, fortes, visíveis. Então aquela pessoa que ama ardentemente, mas ao mesmo tempo sabe estar, sabe superar, né? O dia a dia, os obstáculos, né? Então é quase como um protetor. E para um homem é muito difícil ter uma mulher e revelar-se, você é minha protetora, porque o papel normalmente, né? Entenda, não é opinião, nem minha, nem espiritual, é algo evolutivo, né? O papel protetor é mais do homem. E se essa pessoa, né, tem essas limitações, esses traumas do passado, uma família talvez bastante tradicional e coisa e tal, ainda mais. Então essa necessidade de esconder essa fragilidade, em vez de diminuir, cada vez aumenta. Onde você pensa, então eu estou transmitindo força, eu estou dando amor, então eu estou dando tudo para essa pessoa me amar, estar bem, confiar, na realidade está sendo o contrário, infelizmente. Não, obviamente, por culpa sua. Você está no seu estágio evolutivo certíssimo. Fogo e água, certíssimo.
Não digo perfeito, porque perfeito nenhum de nós somos, né? Mas você entrega-se, você tem força, você sabe os objetivos e as necessidades da vida. Você quer essa pessoa, deseja, tem amor, desejo, paixão, faz tudo, dá oportunidades. Então quem olha assim, realmente você está fazendo tudo para dar certo, está. O olhar dessa pessoa, que é um olhar mais frágil, mais até doentio, com perdão da palavra, é que vê isso assim, de outra forma, com dúvida e receio. Então está no estágio assim, não digo infantil, mas digo confuso. Essa pessoa precisa dar um salto assim evolutivo, né, para acompanhar você. Ele sabe, mas ele finge ter, não tem. E quando ele tem mais receio, né, de ser, vamos dizer, desmascarado, o que é desmascarado? É, por exemplo, ele quer mostrar uma força muito grande e de repente, na verdade ele chora, na verdade ele não consegue, mostrar que ele não consegue reagir bem numa situação complexa da vida. Ele finge ter, mas não tem. E claro, quem vive um dia a dia, quem vive um amor, quem vive a experiência, né, lado a lado, essas fragilidades vão se mostrando, acentuando. Como você é uma pessoa forte, é ainda mais fácil, né? Tanto que você incentiva a crescer, porque você vê que ele está indo para baixo e não para cima. E ele então refugia-se nele próprio, no esconderijo. E por que dá desculpas assim ásperas para mostrar que ele tem poder, que ele tem decisão. E não é decisão, é medo, é esconderijo, é camuflagem. Entende? O que eu penso sobre você? O que ele pensa sobre você? Força, amor. Ele gosta de você? Muito. Rainha de Copas, ele vê você assim. Rainha de Copas, amor. Se eu conseguir ser como ela, nós íamos longe. 2 de ouros. Eu preciso se equilibrar e unir. 2. 2 de espadas, as dúvidas. Ele sente, ele não, é aquilo que eu falei da espiritualidade, tentando acreditar, mas na verdade ele tem medo da espiritualidade. Tem receio, tem dúvidas. Medos. Por isso esta carta da força parece você uma pessoa que transmite segurança, não é? Mas ele é que queria ter segurança. Bom, mas ele precisa aqui, o 2 de ouros, equilibrar-se materialmente, financeiramente. A pessoa pode estar com dificuldade. Não necessariamente, mas há essa necessidade de equilibrar-se. E principalmente lidar bem com 2 mundos, o material... 2 não. Aliás, 2 fatores no mundo. O sentimental, não é? O equilíbrio material. Ou seja, equilíbrio no amor e equilíbrio no trabalho, nas finanças, no dia a dia, por aí afora. E equilíbrio no outro mundo, porque aquela pessoa até que pode ter aqui certos vislumbres espirituais, né? Sabe aquela pessoa que parece que às vezes vê coisas, mas tudo que vê dá medo, ela não quer acreditar, não é não acreditar, não quer mesmo acreditar, porque tem algum receio, por algum motivo. Mas tá, de infância vem crenças limitantes. De infância, possivelmente, para alguns casos, até de outras vidas, né? Mas não vamos explorar demasiadamente esse assunto, né? Vamos ver o que está acontecendo agora, como ele olha você, como ele olha o relacionamento de vocês. O relacionamento de vocês, ele vê de uma maneira de coração, Rainha de Copas, sentimento.
Mas lá está, ele vê o seu papel muito, muito definido, muito importante. Ele não consegue ver o papel dele no amor. Ele não está conseguindo se ver presente nesse relacionamento de vocês. Ele só vê que você é importante para ele. Ele sabe se ele consegue. Ele sabe que ele é importante para você, porque você gosta dele, mas ele não vê o papel. A longevidade ser importante, uma vez que ele pode ser desmascarado nas fragilidades, nas lacunas sentimentais, emocionais e, em muitos casos, materiais, né? Aquele poder de decisão que ele muitas vezes não tem. O diabo. Ele olha para a espiritualidade com medo, né? Ele olha a espiritualidade só aquilo que é o mal, né? Espiritualidade, ele só lembra, quando fala espiritualidade, ele lembra assim, que pessoas podem fazer mal, há espíritos maus. Esquece, né, do lado do bem, do lado... Não estou dizendo que ele não acredita em Deus, não é? Mas a tendência emocional, psicológica dele é lembrar-se mais do lado do mal. Pode ser um trauma aqui de outras vidas? Pode muito. Por isso que ele devia ter aqui uma passagem por talvez até uma corrente espiritual que o elucidasse, o amparasse, o ajudasse. Uma ajuda espiritual fazia ele acreditar, não é? Mais nesse lado, na existência desse lado protetor da espiritualidade, que pode transmitir confiança em mensagens que ajudam ele a superar esses traumas, esses medos, as indecisões, não precisar se esconder atrás de uma rudez, de um amargo, né? Ser às vezes uma pessoa amarga, uma pessoa repentina nas palavras, nas atitudes, para esconder a fragilidade. Ele pode ser uma pessoa tranquila e ser forte ao mesmo tempo, tal e qual como você. Transmitir amor sem receio, sem medo de amor ser algo que mostre fraqueza, mas sem força. Cinco de paus, 7 de espadas. O diabo, 5 de paus, 7 de espadas. Tem muito medo de ser julgado essa pessoa. Muito medo. Muito medo dos certos castigos, não sei porquê. Castigado na infância, castigado em outras vidas, ou em outras vidas castigou outras pessoas, foi perseguido, foi parte da Inquisição, tudo isso é possível. Bem plausível. E hoje esses receios aqui, esse olhar espiritual de quem possa ser perseguido e castigado é muito grande. Hein? Então ele quer mostrar força, firme, eu sou mais forte que isso tudo, mas é só por fora. Por dentro existe um poço de medos, indecisões, complexas, né? Não entendidas, né? Isso aqui não é muito desse processo de receio não é assumido por ele próprio, não é? É algo do subconsciente, é algo de alma. 5 de ouro, muito medo da pobreza também, problemas materiais, né? Que surgem do nada. Muitas vezes esse tipo de leitura, às vezes são pessoas que estão muito bem na vida e de repente mas tem muito medo de perder tudo. E às vezes, ou até já aconteceu, né? A pessoa que estava bem, perdeu, depois montou um negócio, ficou muito bem, perdeu outra vez, depois sobe. E esse medo de perder é muito grande. 2 de paus.
E ele tenta esconder todas essas fraquezas. Fraquezas. Até algumas lacunas, né, em alguns casos, algumas lacunas assim de conhecimento, lacunas intelectuais que ele tenta esconder. Bom, como é que vai ficar vocês? 6 de ouros. Ok. Bom. Aí já ficou aqui uma carta. Foi quando eu tirei aqui. É aqui. 8 de copas, tá ok. Ele aqui quando eu falei aqui do olhar para a espiritualidade, o castigo, né? 8 de copas também, né? Sentir-se meio que perdido. E aqui traz mais assim o conceito, né, de consciente em algumas coisas, né? Algumas coisas que se sente incapaz de fazer, ou até de dialogar sobre esses, e outras coisas que são inconscientes, né? Porque esses medos vêm do inconsciente. Bom, aqui como um conselho para você, já que você tenta fazer tudo para ele, né? E ele e não dá resultado, parece que é pior, tente não fazer nada. Como assim, José? Afasta um pouco. É preciso faltar um pouco de expressão sua na mente dele. Se você me perguntar, José, você ia falar os pensamentos dele, ele pensa em mim? Muito, na sua força, no amor. É um amor aqui, ele sabe que é um amor aqui entre vocês, ele é forte, ele gosta de você. O problema está no psicológico, no espiritual dessa pessoa, não em você. E o problema, né? Tem dois lados muito grandes aqui. Ele é difícil ele não ter medo da sua força e não ter medo da sua fragilidade, né? Como eu falei, todos somos frágeis, todos precisamos de apoio. Ele tem medo das duas coisas. Esconde-se das duas coisas. Então o que ele precisa? De uma certa ausência. Ele precisa, na verdade, lutar por você. Esta camuflagem da força tem que ser quebrada, tem que ser despedaçada. Ele tem que lutar contra você, ele tem que despertar. Desculpa, ele lutar por você. Lutar por você, ir atrás. Mostrar aqui que tem o desejo de mudar. Principalmente aqui, o 6 de paus. Porque o 6 de paus aqui, ele não é real, ele é camuflado. Entende? Então há uma necessidade de mudar, de tirar a camuflagem. Ele tem que ser uma pessoa que se expõe. Mas um expor tentando conquistar o lugar ao seu lado. Quando ele olha para você com força e amor, ele sentir, eu também tenho isso. E eu quero falar sobre isso. Eu quero falar que às vezes sinto-me frágil também, às vezes sinto-me forte. Eu quero ser forte ao seu lado. Talvez não tão exposto assim. Um pouco mais sutil, um pouco mais vago. Mas você vai perceber, não é? Porque é difícil, às vezes, uma pessoa assumir de uma vez só as suas fragilidades, né? Mas, de uma maneira assim, mais simbólica e sutil, mostrar que ele quer equilibrar, ele quer ser forte também e quer mostrar que ama também. Para mostrar que ama, tem que quebrar esse escudo. Esta barreira, né, de falsa força que o caracteriza. Ele quer aqui, então, se expor como quem vem equilibrar-se, como quem tem algo a receber de você, mas também tem algo a dar. É uma situação de equilíbrio. O 6 de ouros aqui, ele entra quase como a carta da justiça, vamos dizer assim. Só que vem aqui, como eu falei, né? Pode não falar assim dessa maneira, né? Vem mais sutilmente, vem aos poucos.
Como assim, José? Assim, aquela pessoa, então, tudo bem, como é que foi teu dia? Dá um conselho assim, tranquilo na sua vida, de repente falar, eu também tive um problema parecido no trabalho, também você poder dar uma opinião, um conselho, entende? Então quem vai abrindo os seus horizontes, né, mostrando que tem assim, ó, uma fragilidade, um problema no trabalho, tem que ser resolvido, e claro que isso não é escandalosamente um problema, entende? Mas abre espaço para você poder, né, desta vez, dar uma opinião, transmitir uma força assim, leve, aos poucos, e ele também ao mesmo tempo, é como quem também ao mesmo tempo transmite para você, ele integrar-se nesse papel, né, dele também poder mostrar que tem uma força equilibrada, né? Não é desequilibrada dos 6 de paus que estava aqui, equilibrada, com amor, já que ele sente amor, já que ele pensa em você, você tem força, mas é amorosa, e ele também quer ser isso. Então aqui esse processo sutil. Isso aqui parece que é muito demorado, mas não é tanto assim. Aqui é uma parte de vocês, né? Vamos falar que é uma reconciliação. Essa movimentação aqui em 15 dias já pode estar iniciando muito aqui desse processo, né? De abrir espaço para ele mostrar sutilmente as suas fragilidades, ao mesmo tempo mostrar a sua capacidade de força, mostrar os dois lados, né? Porque ele tem que mostrar os dois lados ao mesmo tempo. Ele mostrava o lado da força, 6 de paus, o lado das dúvidas, mostrava também, só que de uma maneira áspera, não é? Fugia. E aqui é mostrado de uma maneira tranquila, uma maneira aceitável, uma maneira equilibrada, tal e qual você. Entende? Então aqui para muitos de vocês esse processo inicia-se que eu estou falando de uma maneira mais assim, vamos dizer, firme, equilibrada, que você compreende bem, né, o caminhar e que está caminhando para vocês ficarem juntos em 15 dias. Ok? Bom, espero que tenha dado para entender esta minha leitura, talvez um pouquinho complexa, mas espero que tenha conseguido ajudar vocês que se identificaram, obviamente, para quem se identificou na leitura, tá bom? Espero que seja então uma porta de vocês identificarem o processo, como ele está a pensar, o porquê de certas dificuldades e o processo agora de vocês poderem reestruturar o relacionamento de vocês ou uma pessoa que você está conhecendo, como interpretar, né, os processos difíceis e os processos que essa pessoa realmente quer assumir para poder vocês estarem juntos, né, e compreender isso tudo, tá? Gratidão a você pela leitura número 3, gratidão a vocês todos, um grande beijo no coração e até a próxima.